Olá, meu querido amigo. Novamente a Bíblia aqui na nossa mão também vai chegar ao seu ouvido, aos seus olhos, algo interessantíssimo. Conta-se uma história que em 1863 Abraham Lincoln se promulgou uma lei libertando todos os escravos, tanto do norte quanto do sul, terminando com aquela guerra civil e agora virou apenas uma guerra mais moral. E então ele pregou em vários locais aqueles panfletos grandes dizendo que acabou dali para frente, todo mundo era livre, ninguém mais era escravos. Os que não sabiam ler, e eram muitos, voltaram para suas fazendas e os seus donos, sabendo que eles não tinham entendido o que aconteceu, continuou escravizando as suas pessoas, dizendo, pegando o panfleto e lendo para eles exatamente o contrário, que eles deveriam continuar sendo escravos, tanto ele quanto seus familiares que iam nascendo. Demorou um tanto, mas a lei fez jus aos decretos de Abraham Lincoln. Você sabia que também na Bíblia existe alguma coisa desse tipo? E é bem por esse motivo que existe um tanto de religião com uma Bíblia só. A mesma Bíblia, os mesmos textos, mas um monte de religião. Conheço uma revista que antigamente chamava Pequenas Empresas, Grandes Negócios, que um dia, mudando essa frase para a revista Veja, saiu Pequenas Igrejas, Grandes Negócios. Amigos, é possível que muitas pessoas não consigam ler a Bíblia, não consigam entender a Bíblia, e alguns que sabem um pouquinho mais aproveitam-se disso e tiram um pouquinho de vantagem da fé das pessoas, para não dizer muitas vantagens. Existe um texto aqui em Daniel. Daniel era um profeta maravilhoso, inspirado por Deus, e no capítulo 7, no versículo 25, ele diz assim, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Olha, o profeta Daniel, 600 anos antes de Jesus nascer, dizendo que a lei de Deus seria mudada. E mais que isso, a lei de Deus seria pisada por terra. A verdade seria jogada por terra e teria êxito. Ele está falando aqui de um poder. Se você conhece um pouquinho da história da humanidade, você vai ver que Nabucodonosor, na história secular, vamos dizer assim, ele perdeu a guerra. Ele que era a cabeça de ouro de Daniel capítulo 2, perdeu a guerra simplesmente para um povo mais fraco. E no peito da estátua, que era de prata, né? Então ali os medos e persas venceram a guerra e ficaram tomando conta do mundo. Abaixo então disso aí vieram os gregos. Os gregos venceram os medos e persas, da estátua de Daniel 2, ali do ventre até a coxa. Mas da coxa para baixo até o pé vem uma outra nação, que era a nação de Roma. E Roma, com mãos de ferros, ganhou a guerra da Grécia. Isso é história secular, que além da Bíblia contar, Daniel capítulo 2, também a história, qualquer enciclopédia, Wikipédia, ou qualquer Barça aí da antiguidade, conta a mesma história. Roma dominou de uma forma tão grande que chamou uma era de ferro. Primeiro, eles misturaram a religião com a política. Isso complicou muito. E quando chegou numa era chamada a Idade Escura, ninguém tinha acesso à Bíblia a não ser o clero. Ninguém tinha acesso à Bíblia. Meus amigos, por não saber a verdade, assim como na história de Abraham Lincoln, por não saber ler direito, muitas pessoas sofreram. E Roma, no Coliseu Romano, levou várias centenas de cristãos para então servir de alegria para os romanos no seu auge total. A alegria, sabe qual era? Pegar os cristãos que seguiam a Bíblia e matarem de formas horrendas.